Oi, gente! Na aula prática de hoje, do módulo 2 de Covid, eu vou apresentar uma aula prática, uma avaliação de fisiologia respiratória que a gente fez lá no laboratório. Eu vou mostrar como fazer um registro do padrão respiratório em ratos. Espero que vocês gostem. Olá, me chamo Paloma, sou aluna de doutorado, trabalho com fisiologia respiratória e hoje eu vou mostrar o carro-chefe de experimento do nosso laboratório. Então, por a gente trabalhar com fisiologia respiratória e trabalhar com modelos animais, nós não conseguimos fazer com que os animais usem máscara. Para a gente poder avaliar a ventilação deles, a gente então coloca eles dentro de uma caixa, fecha a caixa e registra a pressão gerada pela respiração. Eu vou mostrar um pouco desse experimento para vocês hoje. Aqui a gente então vê um animal, um rato, o Wister. Então ele é um animal de laboratório, branco, de olhinhos vermelhos. Essas manchinhas aqui no rabo são marcações para eu saber qual animal que é. E agora, nesse momento, ele está no momento de aclimatação. Então a gente não está registrando ainda a ventilação dele. A gente vê que a caixa ainda está aberta. E é o momento dele esperar, é o momento dele aclimatar, dele ficar mais calmo para a gente poder fazer o registro de ventilação. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, quando ele finalmente dormir e a gente conseguir fazer nosso experimento, como funciona essa caixa de pletismografia. A gente tem a caixa, essa borrachinha azul é para vedação. Essa saída do nosso sistema aqui é uma seringa simples, porque a gente injeta um volume para a gente poder fazer a calibração depois. Então a gente injeta 1 ml e com isso a gente sabe qual o volume que o animal ventilou. Então essa saída aqui ela vem para o espirômetro, que é onde é registrada a saída de ar. Então aqui a gente tem um sensor de pressão aqui dentro dessa caixinha, que tem um sensor de pressão que registra a ventilação do animal. Aqui, então, a gente tem uma terceira 3 vias que é para poder fechar. Além disso, a gente tem essas duas saídas, né? Então, uma delas, essa daqui, na verdade, é uma bomba de piscina que capta o ar ao redor, joga esse ar aqui no nosso fluxômetro, que determina 2.000 ml por minuto, que joga essa quantidade de ar ambiente aqui na nossa caixa. Essa outra saída aqui é porque, como a gente está injetando 2.000 ml, precisa sair 2.000 ml, né? E, além disso, esses fios que a gente pega tanto da entrada quanto da saída, a gente acoplou a um outro sensor, né? Esse sensor, ele vem para um outro equipamento que mede a quantidade de oxigênio consumida aqui dentro dessa caixinha. Então, além da ventilação, a gente consegue pegar o consumo de oxigênio. Então, agora eu vou fechar a caixinha, né? Então, agora a gente não está registrando nada. Eu vou fechar a caixa para a gente poder ver como funciona a ventilação pulmonar. Aqui eu vou selar a caixa. A gente vai ver a borrachinha quase mudando de cor, porque é como se fosse uma borracha de panela de pressão mesmo, para poder vedar, certo? Temos a caixinha selada. Agora eu vou desligar a bomba de pressão, certo? Não tá mais entrando ar. Eu vou fechar. E aqui, o que eu vou fazer é abrir para o meu sistema de calibração. E agora eu vou abrir também para o meu sensor de pressão. Então, aqui a gente tem um registro, né, do animal ventilando. Cada flutuação dessa é um ciclo respiratório, né? A inspiração e a expiração. Então, se a gente puder olhar o rato agora, ele está bem paradinho, só dormindo, respirando, e a gente está avaliando a ventilação dentro da caixa. Então, após o registro, né, a gente vê que a gente registrou um período, eu vou fazer a calibração. Então, para eu saber o volume que o animal ventila, eu vou injetar 1 ml, a gente vê que aumentou, e agora eu vou puxar 1 ml.
Eu vou fazer isso mais 2 vezes. Então, muito simples. Fim do nosso experimento. Então, gente, esse foi o experimento do sistema respiratório hoje. Esse realmente é o carro-chefe do experimento do laboratório. É um experimento muito simples, mas que traz muitas informações, como o padrão respiratório, a frequência respiratória, o volume respirado desses animais. Isso tudo é muito interessante por conta do contexto que a gente vive hoje em dia dessa doença pulmonar chamada Covid-19. Esse tipo de experimento hoje eu mostrei para vocês foi com um rato Easter, mas a gente do laboratório, em colaboração com a professora Vivian, do Departamento de Biologia Celular, estamos estudando a atividade respiratória dessa mesma maneira em camundongos infectados com um vírus muito similar ao do Covid. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigada. E aí, pessoal, então, como a gente vive nesse contexto de pandemia, né, onde o coronavírus, o SARS-CoV-19, ele é um vírus respiratório, ele tem essa predileção pelo tecido pulmonar. Então, por exemplo, aqui a gente consegue observar a tomografia de um paciente, né? Então, em preto são os pulmões, e aqui em cinza a gente consegue ver o que a gente chama de padrão de vidro fosco, que caracteriza a doença. Esse padrão de vidro fosco, ele na verdade é uma infiltração de líquido. A infiltração de líquido, ela então reduz a difusão, né? Então ela atrapalha as trocas gasosas, o que promove a hipoxemia, o que promove a diminuição da saturação de oxigênio, o que promove a falta de ar. Então, numa situação de falta de ar, o que acontece é que há alteração no padrão respiratório. Então, dessa maneira fica clara a importância de se estudar o padrão respiratório. Então, vale a pena reforçar que é por conta dessa alteração na difusão, que promove uma hipoxemia no sangue, que a gente precisa de respiradores, que a gente precisa de oxigênio. É por conta disso que a situação de Manaus é tão grave, que pessoas morrem por falta de respiradores e por falta de oxigênio. Então, entender esses processos respiratórios num contexto viral é importante, né? Então, os modelos animais de ratos e camundongos, eles podem ser usados como ferramentas para se entender melhor a ação dos vírus, para estudar a ação de fármacos. Assim, a professora Vivian Vasconcelos, do Departamento de Morfologia, estuda em modelos animais o coronavírus, né? Então, ela estuda em camundongos um tipo de coronavírus, porque na verdade o coronavírus, o Covid-19, ele não infecta ratos e nem camundongos, ele infecta apenas humanos e morcegos, né? Então existe um outro tipo de coronavírus que infecta apenas murinos, e que pode ser utilizado para se estudar melhor a ação de fármacos, estudar a ação de proteínas relacionadas. Então, dessa maneira, a professora procura, utilizando esse vírus, caracterizar a atividade respiratória a fim de dar continuidade na pesquisa sobre o coronavírus. Então, aqui nesse videozinho, os pesquisadores estavam aclimatizando o camundongo. Então essa daqui é uma câmara de pletismografia menor. Aqui a gente pode observar que existe a bomba, a câmara está aberta para os dois lados, então a bomba ela está jogando ar e os pesquisadores estão esperando o animal aclimatizar para poder começar o registro. E desses resultados, né, então, que relacionam a infecção do MHV em camundongos, o que ela observou é o seguinte. Então, aqui a gente tem o volume corrente, que eu mostrei para vocês, que é dado pelas flutuações respiratórias, a frequência cardíaca, que é quantos eventos por minuto, e a ventilação, que é o produto do volume corrente pela frequência cardíaca. Então, os pesquisadores do laboratório da professora Vivian, em colaboração com o professor Glauber, fizeram 2 momentos pré-infecção, né? E eles fizeram um momento pós-infecção. Pré-infecção, os 2 momentos, em todas as variáveis, são bem semelhantes, são exatamente iguais, basicamente. Após a infecção, o que a gente pode observar? Não alteração no volume corrente,
Contudo, a alteração na frequência respiratória, então após a infecção, aumenta a frequência respiratória e aumenta a ventilação pulmonar, né? Então, esses dados, em conjunto com a histologia e com a complacência pulmonar, a relação, né, de pressão-volume do pulmão, eles dão a caracterização do modelo. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigada!